Eu sou Patrick Marques e o tema de hoje é os 5 motivos de ficar nervoso na hora de pregar e vou te revelar aqui como nunca mais você passar por isso, tá bom? Então, vamos que vamos aqui. Para a gente começar, nós temos que levar em conta uma situação aqui. Quais são os tipos de pregadores que ficam nervosos na hora de pregar? Então, será que existe algum tipo de pregador? Basicamente, eu quero falar sobre dois aqui com você. Número 1 é o pregador que é ungido por Deus e o pregador que ainda não é ungido por Deus. Por que que eu escolhi falar sobre esses dois, né? Esses dois tipos aí? Porque eles englobam todos os outros, tá? Ou seja, dentro desses dois pacotes aqui, o que é ungido, o que não é ungido, a gente já engloba todos os dois. Então, todos os dois modelos, o que é ungido e o que não é ungido, eles são humanos. Mas não faz sentido. Calma, que você vai entender o que eu estou querendo te passar. Não faz sentido quando nós olhamos para uma situação de que esse pregador, quando eu falo, ele é humano, aí a gente fala, não faz sentido, isso é besteira. Mas veja bem aqui, gente. Muitas das vezes, nós buscamos tanta espiritualidade, buscamos tanto estar, né, cheio de Deus, aquela coisa toda, que nós esquecemos que nós somos humanos. Nós esquecemos que nós somos limitados. Limitados, essa é a questão. Quando você é limitado a estar diante de uma plateia, a estar diante de pessoas, falando para pessoas, essa limitação, ela responde no teu corpo. Ou seja, através daquilo que está guardado no teu subconsciente, o teu corpo vai responder. O teu corpo vai mostrar para você algumas situações que vão ser respondentes emocionais, que é aquilo que você está passando, de acordo com o grau de medo que você sente. E aí, por que eu falei o que é ungido e o que não é ungido? Porque não importa se você tem uma intimidade com Deus muito grande ou se você não tem uma intimidade com Deus muito grande. Isso é a parte humana falando. E quando eu falo a parte humana, tem sempre uns abençoadinhos de Jesus que quer depois deturpar aquilo que eu falo. Quando eu falo o seu lado humano, eu não estou falando do seu lado carnal, tá? Porque nós falamos do lado carnal, nós estamos levando para obras da carne. Não, estou falando da sua condição mesmo, como ser humano, como homem, sabe? O seu ser. Nós temos as nossas limitações. O medo é algo que sempre vai estar presente. Sempre. E ele vem sempre de maneiras diferentes. E aí está. Quando o medo aparece, ele vem com um pacote. E esse pacote, geralmente, nervosismo, insegurança e, sabe, várias outras coisas mais, nós vamos falar sobre isso aqui. Mas o mais importante neste momento é você entender que aquilo que você está passando não quer dizer que você é inferior a outra pessoa, que você é diferente de outra pessoa, ou que você, ai meu Deus, aquele pregador lá, grandão lá, o fulano de tal, o famosão, eu quero pregar igual ele. Você tem que pregar do jeito que Deus te chamou para pregar, sabe? Claro, sem medo, sem medo. Mas você tem que pregar do jeito que Deus te chamou para pregar. Você tem que buscar a sua identidade. Você tem que assumir a sua identidade e não querer ser um clone, uma cópia barata.
E nesse quesito aqui, quanto mais intimidade com Deus você for buscando, mais cheio de Deus você for ficando, mais a tua identidade vai sendo revelada. Mas o teu lado humano vai ficar ali. Ele sempre vai estar presente. Ele sempre vai estar ali. Não tem como a gente deixar a nossa personalidade. Não tem como nós abandonarmos a nossa maneira de ser. Não tem como. É impossível. Tá bom? E aí, com isso, nós vamos aqui passar para vocês 5 motivos. 5 motivos que faz as pessoas ficarem nervosas ou nervosas, né? Na hora de pregar, tá bom? Então, vamos para o motivo de número 1. O motivo de número 1 é a insegurança. Então, quanto mais inseguro a pessoa ficar, mais medo ela vai ter e mais nervosa ela vai ficar também. E, geralmente, o que provoca o medo da insegurança? Eu vou explicar aqui para vocês. O medo dessa insegurança tremenda, né, que bate na gente, é justamente pelo fato de que você ainda não domina muito bem as escrituras, ou você, sabe, como pregador, não tem muita experiência. E justamente essa insegurança, ela vai te provocar um problema seríssimo, seríssimo. Por quê? Porque ela vai criar um bloqueio dentro de você. E esse bloqueio aí, que a insegurança cria, ele é chamado, sabe, de autoimagem. Ou seja, você acaba perdendo a sua identidade, sua imagem, revelar aquilo que você é, por insegurança. Aí você acaba se tornando, sabe, um personagem, igual esses dias agora, eu desbloqueei um aluno que toda vez que ele subia no altar, ele se transformava em um personagem. Meus irmãos, eu quero saudar, sabe? Gente, esquece isso. Ficar imitando caguete de pregador antigo. Não, vou pregar igual o pastor Napoleão Falcão, meus irmãos, sabe? Igual o Gilvan Rodrigues e De Caso Takayama. Gente, pelo amor de Deus, para com isso. Você não precisa dessas coisas. Você tem que buscar a sua própria identidade. E a insegurança, ela traz esse bloqueio, essa deficiência. Então, todas as vezes que você for pregar e a insegurança vem, ela vai trazer esse problema grave com você. Esse problema de autoimagem. E vai fazer você o quê? Buscar ser aquilo que você não é. Ou seja, copiar, imitar um outro pregador. Tudo isso provocado pela insegurança. Então, o primeiro motivo aqui de você ficar nervoso é insegurança. E a insegurança, ela traz esse problema futuro de autoimagem. Se você não teve agora, você vai ter no futuro. Por quê? Porque você se sente inseguro, aí você vai assistir uma pregação de alguém lá, de um seu pregador preferido. Aí você tende a pensar o quê? Ah, se eu estou travando agora, se eu estou com esse medo, então eu tenho que imitar aquele camarada lá. Você não diz isso, mas você faz isso. Dizer e fazer são duas coisas diferentes, sabe? Automaticamente o seu subconsciente, ele reage dessa maneira, porque ele entende o quê? Que fulano de tal, ele prega bem. Então, se fulano de tal prega bem, eu vou seguir os passos dele. E aí você vai perdendo a sua imagem.
você vai perdendo a sua identidade como servo de Deus, como pregador da palavra de Deus. Sério isso aqui, tá? Muito sério. Sério demais até dar conta. Mas vamos que vamos, vamos que vamos. E aí, meu irmão, minha irmã, veja bem, como então, Patrick, que eu faço para resolver este problema? É fácil. Este problema da insegurança, insegurança principalmente na hora de falar, na hora de pregar, ela é resolvida com a profundidade bíblica. Se você tem profundidade bíblica, você consegue vencer a insegurança. Agora, por falta de profundidade bíblica, você vai desencadear um monte de bloqueio na tua vida. Então, você vê como que a insegurança, ela pode ser vencida, ela provoca alguns problemas, como eu falei aqui, da autoimagem, da falta de identidade, e ela pode ser solucionada com a profundidade bíblica. Por quê? Porque quanto mais você mergulha nas escrituras, mais você vai dominar as escrituras. E dominando as escrituras, ou seja, a Bíblia Sagrada, mais proficiência você vai ter daquilo que você vai falar, ou seja, você vai se tornando mais conhecedor, você vai se tornar um perito naquilo que você vai esboçar, que é a palavra de Deus. Então, quanto mais domínio nós temos de uma atividade, menos tendência nós temos de travar. E é igual à Bíblia. Por que alguns falam assim? Não, quanto mais você pregar, mais você vai se sentir tranquilo. Na verdade, tinha que ser ao contrário. Quanto mais você estuda a palavra de Deus, quanto mais domínio você tiver da palavra de Deus, menos você vai travar na hora de pregar. Essa tem que ser a sequência. Essa que tem que ser a profundidade, a realidade aqui do negócio. Tá bom? É claro que lá no meu método, o método do medo ao púlpito, eu ensino como você encurtar esse caminho. Mas já fazendo aquilo que eu estou te falando aqui, você já vai ter um norte aí para ser direcionado, ser guiado para o caminho certo. Ok? Então vamos que vamos aqui, meu irmão. Vamos que vamos, em nome de Jesus, tá? O segundo motivo é achar que você é incapaz. Incapaz de quê? Incapaz de pregar. Infelizmente tem gente que é assim. Ele acha que ele é incapaz, que ele não pode. Ele acha que ele é diferente de outra pessoa. Por que que o irmãozinho fulano de tal, Mateuzinho do Fogo, prega e a irmã Maria Canela de Fogo prega e eu não prego? Sabe? Será que Deus escolheu 10 pessoas da igreja para ser pregador e o resto não pode ser pregador? É isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo, Brasil. Gente, eu já expliquei várias vezes para vocês. Já expliquei sobre o dom da palavra, o que que é o dom da palavra de sabedoria, o que que é o dom da palavra de conhecimento, que não tem nada a ver com pregar. Eu já expliquei isso aqui várias vezes, sabe? Não vou entrar nesse demérito, mas o que eu quero dizer para vocês é o que Jesus disse, o que Jesus disse. Porque se nós pegarmos aquilo que Jesus disse, nós vamos entender que Deus, ele acha que todo mundo é capaz de pregar. Ou seja, para Deus não tem fulano pode pregar e fulano não pode pregar. Não, fulano só pode cantar e não pode pregar. Porque Deus disse aqui em Marcos 16:15, e disse-lhes Jesus: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura.
Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ele disse para quem? Nesse primeiro momento, ele disse para os discípulos. Mas todos nós, depois que aderimos à fé, nos tornamos discípulos, ou seja, aprendizes de Cristo, discípulos, aqueles que estão sendo ensinados no caminho. Então, Jesus diz para todos aqueles seus alunos que eles podem pregar. Então, por que que muita gente se acha incapaz? Por que que muita gente pensa, não, eu sou incapaz de pregar, porque eu não falo tão bem igual fulano de tal, porque isso, porque aquilo. Hoje, quando muita gente me vê pregar, me elogia, isso, aquilo, outro, me parabeniza, mas não sabe como que eu comecei lá atrás, travado, sabe? Com medo. E eu também achava que eu era muito incapaz, pela minha voz. Inclusive, gente, minha voz está meio ruim, tá? Eu estou me recuperando ainda de uma gripe, tá? Estou no finalzinho dela aí já. Mas eu achava assim, minha voz é grossa demais. As pessoas, né, não vão gostar da minha voz, por causa de um bullying que eu sofri na minha adolescência. Então eu achava que eu era incapaz pela minha voz. Olha a minha mentalidade. E talvez essa seja a realidade de muitos irmãos. Acha que não é incapaz porque o cabelo dele não é liso. Acha que ele é incapaz pela cor da pele dele. Não tem crente que é doido, tá? Que não é racismo, não. Estou falando a verdade. Sou pastor de igreja. Convivo com o povo. Outros falam, não, pastor, não sou incapaz porque eu não tenho estudo. Sou analfabeto. Outros falam, não, pastor, não sou incapaz. Eu não sou capaz porque eu não tenho um bacharel em teologia. Jesus também tinha bacharel em teologia, não. Mas ele pregou. E eu não estou falando contra bacharel em teologia, pelo amor de Deus, tá, gente? Depois fica aí os abençoados aí me criticando aí, tá? Não estou falando que fazer bacharel em teologia é ruim, pelo amor de Deus. Eu estou falando de você se achar incapaz. Por que que você se acha incapaz? E se você ficar com esse pensamento, vai gerar um problema seríssimo em você. Um problema, assim, grave vai gerar, tá? Qual é esse problema, pastor? Ai, meu Deus. Eu já falei aqui do primeiro problema, tá? Da autoimagem. Agora, esse segundo problema aqui, que vai gerar em você, é o seguinte: você vai travar, você vai impedir que o seu ministério alcance outras pessoas. Esse é o grande problema que vai gerar em você. Você imagina, irmão, quantas pessoas podem ser abençoadas através do seu ministério? Através daquilo que Deus vai fazer na tua vida? Você já parou para analisar quantas pessoas podem ser impactadas através da tua vida? Através da palavra que Deus vai entregar para você? Você já parou para analisar isso? Ah, então quando a pessoa acha, eu não sou capaz, né? Eu não sou capaz. Você acaba impedindo o agir de Deus na tua vida. E como, pastor, que eu posso resolver esse problema aí? Como que eu posso? Através de gestão emocional. Porque esse problema nada mais, nada menos que é um problema de emoção, das tuas emoções. Quando você aprende a controlar as tuas emoções, achar que não é incapaz, isso vai sumir. Porque lá dentro do meu método eu tenho uma aula chamada mapeamento de bloqueio. O que seria isso? Eu mostro para as pessoas identificar, como identificar a razão
do bloqueio que ela sofreu. Então, vou até na raiz. E muitas das vezes, né, como eu tive um caso de uma irmã, pouco tempo agora, eu desbloqueei ela também, que ela tinha sofrido algo na infância dela e ela vinha arrastando isso há um tempo na vida dela. Esse bloqueio, sabe? Essa situação deplorável. Então, isso acabava que impedia ela de ser aquilo que Deus queria que ela fosse, travando ela, bloqueando ela. Então, isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. E esse sentimento de você achar que você não é capaz de pregar, meu Deus, realmente pode deixar de você ser aquilo que Deus projetou para que você viesse ser. Então vamos aí para o nosso terceiro motivo. Não ter claro aquilo que você vai falar. Ou seja, não está bem esclarecido daquilo que você vai falar. E geralmente essa situação ela é provocada por uma situação de você ter várias coisas na tua cabeça, idealizar um monte de coisa para falar e ao final acabar se embananando, se atrapalhando, sabe? E aí nós temos essa situação. Muita gente, mas muita gente mesmo, tem essa dificuldade. Ele não consegue passar para um papel qualquer, sabe? Ele não consegue passar para um papel aquilo que ele vai falar de maneira organizada. Isso seria o quê? Um esboço, um lembrete. Porque a pessoa faz o esboço, ela vai lá, faz o esboço, coloca os tópicos dela. Um exemplo que ela vai pregar uma mensagem temática, então ela coloca os tópicos. Tópico 1, tópico 2, ela coloca os tópicos. Quando ela coloca esses tópicos, ela pega, deixa lá. Aí no outro dia, ela pega aquele esboço de novo, aquele monte de tópico, e fala, eu poderia falar isso aqui mais. Aí vai acrescentando. E no outro dia, ela pega de novo e já vai mudando aquilo que ela iria falar. Chuvas de ideias, brainstorming. É muitas ideias na cabeça da pessoa e ela não tem claro aquilo que ela vai falar. Ela não sabe aquilo que ela vai falar. Ela quer falar sobre salvação, perdão, arrependimento, não sei o que mais, dízimo, oferta e tal, e jejum, e oração, e a volta de Jesus, e arrebatamento, e não sei o que. Sabe? Tudo em um só lugar. Aí, ao final, sabe o problema que dá nisso aí? Ninguém entende o que você fala. Ninguém entende. Então, o terceiro motivo aqui de você ficar nervoso é você não ter clareza daquilo que você vai passar, daquilo que você vai pregar. Então, traz esse nervosismo quando você não tem essa clareza daquilo que você vai falar. Não é sucinto, não é objetivo. E se você não é objetivo, as pessoas não vão entender e a tua mensagem não vai ter coerência. Então, ó, tá vendo o problema que vai gerando? As pessoas não vão entender e a tua mensagem não vai ter coerência. Então, Patrick, como que eu faço para resolver esse problema, pelo amor de Jesus? É simples, gente, usando a homilética. Se você usar a homilética, não é omelete, tá? É homilética, arte de pregar. Dentro dessa ferramenta teológica, você vai aprender a fazer um sermão. E aí tem muita gente que diz assim, meu Deus do céu, mas sermão não se faz, é o Espírito Santo que nos dá o sermão. Ô, gafanhoto,
Deixa eu te explicar aqui uma situação. O Espírito de Deus vai falar com você aquilo que deve ser falado na igreja. O Espírito de Deus vai te dar a mensagem para você passar na igreja. Só que você tem que organizar aquilo que você vai falar. É isso que eu estou falando. Isso é fazer um esboço. Gente, vamos perder a ignorância. Não tem nada pior do que a ignorância. A ignorância te trava para o conhecimento. E uma vez que você está travado por conhecimento, você nunca vai crescer. Você não vai crescer ministerialmente, intelectualmente, sabe? Você não vai crescer. Então vamos abrir a mente aqui para o conhecimento. Quando você organiza aquilo que Deus te deu, isso é chamado de esboço. E dentro da homilética nós temos 4 tipos de esboço: sermão expositivo, sermão textual, sermão temático e sermão objetivo. 4 tipos. E uma vez que você vai aprendendo fazendo esses tipos de sermões, você vai criando habilidade em organizar aquilo que você vai falar. E logo, você não consegue mais ficar nervoso, pelo menos nessa parte. Tá bom? Vamos para o 4º motivo da pessoa ficar nervosa na hora de pregar. 4º motivo aí é o medo de falar algo errado. Tem gente que fica assim, meu Deus, e se eu falar algo errado? Mas eu peguei aqui essa parábola aqui, ai meu Deus, e agora a parábola, Mateus capítulo 22, parábola das bodas, e agora se eu falar alguma coisa errada aqui, e se eu interpretar esse negócio aqui de maneira errada? Tem gente que fica tão pilhada com isso, sabe, de passar alguma coisa errada, ai meu Deus, e se eu falar aquele versículo, mas a interpretação dele foi outra coisa. Gente, primeira situação que eu quero colocar aqui, lá no início, eu comecei falando sobre essa questão de que nós somos seres humanos e como seres humanos, nós temos que aprender a entender, sabe, que nós temos as nossas fraquezas, as nossas debilidades. E aí que está uma situação. Quando nós entendemos aqui que nós vamos errar sim, tudo aquilo que você começa a fazer primeiro, você vai errar. Imagina, você nunca trocou a roda de um carro. Nunca. Por mais que seja uma coisa tão fácil, tão óbvia, pela primeira vez pode ser que você faça errado. Mas uma roda de um carro? Sim, gente. Agora você imagina você pregar, que você vai estar diante da igreja. Uma igreja, eu não sei quantas pessoas tem na tua igreja, mas independente, vamos colocar aqui 50 pessoas. 50 pessoas vão ver você pregando. Imagina você diante da igreja com 50 pessoas ali no banco, sentadinho para te ouvir, cabeças diferentes, sentimentos diferentes, querendo ouvir algo da parte de Deus. E aí vem você, nunca pregou, se coloca naquela condição de ter aquela responsabilidade de levar algo da parte de Deus para edificar a vida daquelas pessoas. Você acha, irmão, que vai sair mil maravilhas? Você acha, oh meu Deus do céu, eu vou subir lá no altar, o fogo vai cair, vai descer chuva de. Não vai não, filho, não vai não. A tendência é que a primeira vez você vai errar, por isso que eu aconselho os meus alunos a nunca pregar a primeira vez dentro da igreja, sempre pregar em outros ambientes. Depois que ele já masterizou a técnica, ele já tem isso já bem definido dentro dele, aí ele pode ir para a igreja, porque ele não vai sofrer decepção. Se ele não sofre decepção, ele não vai carregar nenhum bloqueio emocional, tá entendendo? A tendência da pessoa que vai para a igreja desbloqueada para pregar, ela acertar, é muito mais alta do que uma pessoa que
nunca pregou, cheio de medo, cheio de bloqueio, vai pregar, meu irmão. Chega lá, não vai só ter medo de falar nada errado, não. Ele vai falar errado. Ele vai falar. Você está entendendo a situação? E como que você faz para resolver esse probleminha aqui? Hermenêutica. É uma ferramenta dentro da teologia, que é a arte de interpretar textos bíblicos. Então, a hermenêutica, ela te ajuda a você extrair aquilo que realmente a Bíblia está falando. E esse é um grande problema das pessoas que vão pregar sem hermenêutica, porque eles não querem falar o que a Bíblia fala, eles querem falar o que vem na cabeça deles. E aí, meu amigo, falar o que vem na tua cabeça, depois você fala assim: não, eu falei tudo que o Espírito de Deus mandou falar. Ó, que mentira, gente. Como é que é esse negócio? Como que é esse negócio? Você orou primeiro, o Espírito Santo te deu um monte de coisa. Aí, na hora que você foi pregar, o Espírito Santo já mudou aquilo que você... Não. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Então, que Deus é esse? Que fala A aqui, depois fala B. Muda. Sem razão. Ah, não. Deus se arrependeu. Deus se arrependeu ou você está falando o que vem na tua cabeça? Sabe? Então, cuidado. Cuidado. Desprezar a hermenêutica na hora de você pregar pode te provocar um dano seríssimo. Se você for lá no YouTube, ou dá um Google também, pastor do Espírito Santo que adulterou com membro da tua igreja. Você vai ver a história. Falta de hermenêutica. Isso saiu até no Fantástico, irmão. É antigo já esse caso, é antigo. Mas por falta de hermenêutica. Por falta de interpretar o texto bíblico de Oséias, um membro, uma irmã membro da igreja desse pastor, entre aspas, foi lá, teve um sonho com ele, que ele tinha tido um filho com ela. Aí ela veio, contou para o marido, vamos contar para o pastor. Olha que coisa linda. Aí o pastor vai lá, fala, peraí, irmão, deixa eu ver um negócio aqui. E sabe aquele povo do... aqui, ó. Lança a sorte na Bíblia. Outra coisa que também eu sempre combato esse trem, e tem os adeptozinhos aí, né? Só Deus. Aí foi lá em Oséias, não tá aqui, ó. Toma uma mulher, adultera e casa. Irmão, olha, o texto falava adúltera. Toma uma mulher adúltera e casa. Ele leu adultera. Eita, Jesus. Aí ele falou para a irmã, falou para o marido da irmã que estava tudo certo, que Deus aprovava aquele negócio ali. Aí, gente do céu, olha o que aconteceu. Aí, com essa situação, o camaradinha chegou lá diante do repórter e disse: eu quero ver alguém me provar na Bíblia que eu não posso ter duas mulheres. Aí o repórter perguntou: como que o senhor chegou a esse ponto de dizer que poderia ter relação sexual com um membro da tua igreja? Aí ele mostrou o texto, o repórter leu. Quando o repórter leu, irmão, o homem não sabia aonde botar a cara dele. O que é isso? Falta de hermenêutica. Falta de hermenêutica. Se ele fez isso fora do altar, imagina o estrago que aquele homem não fazia no altar. Então, aí que tá. Então, se você interpreta a Bíblia errada fora do altar, imagina quando você for pregar.
Imagina quando você for pregar, como que está saindo a interpretação da Bíblia através da tua boca. Aí tem uns camarada doido que fala um monte de besteira, né? Fala um monte de besteira. Então, gente, isso aqui é muito sério mesmo. Vamos para o nosso quinto e último motivo que faz a pessoa ficar nervoso na hora de pregar. Vamos lá. Eita, esse é um motivo interessante. Achar que não vai agradar a igreja. Primeiro de tudo, pregador não foi feito para agradar a igreja. Pregador, eu sempre gosto de usar essa analogia, o pregador é um carteiro. E como um bom carteiro, não foi ele que escreveu a carta, sabe? Não foi ele que selou a carta. A função dele é só entregar a carta. Agora, se o remetente vai gostar ou não da carta, não é problema dele, porque ele só é um emissário. Ele foi enviado para entregar a carta. Ele não é o autor da carta. Ele não é o autor da carta. Alguém escreveu a carta e entregou para ele. Quem é esse alguém? Nós sabemos, gente, é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá a mensagem. Nós temos só que organizar a mensagem. A paz do Senhor, irmão Germano Aquino. Nós temos somente que organizar a mensagem e pregar. Então, por que achar que você não vai agradar a igreja? Se essa não é a tua função. Se a tua função não é achar que vai agradar a igreja, logo essa preocupação é vã, ou seja, desnecessária. Então você está se preocupando com algo que não tem sentido, que não faz cabimento, sabe? Algo extremamente fútil. Essa é a palavra, extremamente fútil. E quando nós nos colocamos aí na condição de pregador e não, sabe? E não um humorista. Hoje nós temos grandes pregadores aí, entre aspas, né, celebridades, que vão para a igreja para fazer o povo rir. Não, porque Jesus tinha um senso de humor. Olha, irmão, eu não vou falar o nome do bendito, não, sabe? Porque gerar polêmica para mim não adianta. Não vai. Mas o camarada falar que Jesus tinha um senso de humor muito grande, que Jesus era engraçado, que Jesus fazia os outros rir. Da onde você tirou isso, gente? Da onde? A Bíblia não fala em nenhum momento que Jesus ficava para cima e para baixo fazendo os outros rir. Jesus veio com uma mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele veio pregar o arrependimento do reino. Ele não veio fazer ninguém rir, não. Agora, se o seu jeito é um jeito carismático, é um jeito, sabe? Leva o seu jeito para a pregação. É a sua identidade, é a sua maneira de passar, sem problemas. Agora, não cria um personagem para tentar agradar a igreja. Seja você mesmo. Seja você mesmo. O mesmo que é fora do altar tem que ser em cima do altar. Ou seja, tem que ser lá quando você for pregar. O irmão colocou aqui, até mesmo quando estamos pregando um assunto onde a igreja não gosta de ouvir, sendo que na época dos apóstolos do próprio Cristo, eles pregavam o evangelho do arrependimento. Meu Deus! É isso aí, meu querido. Isso aí. Eu te apoio totalmente. Mesmo quando o povo não quer ouvir aquilo que você vai pregar,
Você não pode ficar achando: "Ah, eu vou agradar, não vou agradar, eu vou agradar, não vou agradar", porque isso gera um bloqueio muito forte de você se tornar refém das pessoas, refém dos ambientes aonde você vai pregar, transmitir a palavra. Você não pode ser refém. O pregador tem que ser uma pessoa livre. Por que ele tem que ser livre? Porque ele precisa ter liberdade para falar aquilo que Deus mandou ele falar. É claro, é claro. Você não vai para lá, irmão, ofender as pessoas, mas você vai entregar a mensagem de Deus. Você não vai trazer palavras ofensivas de baixo calão, não é nada disso, mas você tem que pregar aquilo que Deus mandou você pregar. E esquecer esse negócio de vou agradar a igreja ou não vou agradar a igreja, sabe? Isso aí é uma coisa que não pode estar na tua alçada, para você não ficar refém das pessoas. Eu já ouvi muito isso aí, ô irmão Germano. Ah, mas o pastor não vai me levar mais naquela igreja. Eu falo que o Senhor me mandou como um bom soldado de Cristo. Isso aí, querido. Continua assim. Deus vai te abençoar demais. Não te preocupa com a agenda, gente. Não te preocupa com a agenda. A agenda é consequência da eficácia do seu ministério. Vou repetir. A agenda é consequência da eficácia do seu ministério. Agora, se a mensagem que você está pregando é de Deus, foi Deus que te deu, foi Deus que confiou a você, não te preocupa, prega, prega, só prega, para não ocasionar esse problema de você ficar refém das pessoas, refém do ambiente. E como que eu faço para solucionar isso aí? Oratória, gente. Oratória. Ah, pastor, mas no tempo. Gente, vamos para lá. Vamos ser sinceros aqui. A Bíblia diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento, gente. Nós temos que crescer. Não é porque o seu pastor lá de 500 anos atrás não fez teologia, não estudou, não tem oratória, não tem hermenêutica, não tem homilética, não tem isso, não tem aquilo, que você não precisa ter. Não fique se comparando a sua realidade hoje com a realidade de 500 anos atrás. A mentalidade do povo era diferente. E tem gente, irmão, que em pleno século XXI pensa igual a do século III, do século II. Então nós temos que abrir a nossa cabeça para a oratória, a arte de falar em público. A arte de falar em público é você aprender a se portar no ambiente, para não querer agradar as pessoas, mas querer transmitir aquilo que Deus entregou, que Deus confiou para você transmitir de maneira eficaz. E quanto mais eficaz você for, mais a tua mensagem vai internalizar no coração dos ouvintes. Tá vendo aí a importância da oratória, a arte de falar em público? Ou seja, a oratória não vai tirar de maneira alguma a unção de Deus na tua vida. A homilética, a hermenêutica, a gestão emocional, a profundidade bíblica. Gente, isso não vai tirar a unção de Deus da tua vida. Tira isso da tua cabeça, pelo amor de Deus. Porque unção é através de jejum, oração e leitura da Bíblia. Vem a unção de Deus. Agora, você pregar, você precisa ter outras coisas também. Porque a unção não vai fazer você virar um super-homem. A Mulher Maravilha. Que você não vai ter medo. Que você. Não, gente, para com isso, pelo amor de Deus. Nós somos seres humanos, gente. Nós somos seres humanos. É isso aí, meu amor. Crescer na graça e no conhecimento é bíblico. Nós temos que crescer, evoluir, sabe? Ó, subir. Nós estamos numa escada.
Nós estamos numa escada. E hoje a igreja está cada vez mais exigente. Por que seu pastor não estudava no isso, no aquilo, há 50 anos atrás, há 20 anos atrás? Porque naquele tempo a igreja era de uma maneira. Hoje a igreja tem todos os níveis da classe social. Lá dentro da igreja tem gente de classe A, classe B, classe C, classe D. Ou seja, lá tem médico, advogado, empresário, tem o gari, tem o pescador, tem todo mundo lá dentro, gente. Então, como que nós vamos trazer uma linguagem que não seja tão rebuscada, tão culta, mas que também não seja tão coloquial, tão chula? É aí que está o conhecimento. Você entrar em determinado ambiente, você entra através da comunicação. E se a tua comunicação é falha, o seu poder de convencimento também vai ser baixo. Entendeu? Então, antes daquela pessoa dar crédito naquilo que você vai falar, ela tem que ver a confiança naquilo que você vai falar. Ela tem que se sentir confiante. E isso é através da sua postura, da tua postura, como pregador, como pregadora do reino de Deus. Tá bom? Então vamos que vamos aqui. Ó, nós falamos sobre os cinco motivos que te deixam nervoso na hora de pregar e como você não ficar mais nervoso. Então, motivo de número 1, eu falei sobre a insegurança, tá? A pessoa vai pregar, se sente inseguro. Motivo de número 2, eu falei aqui, tem pessoas que se acham que são incapazes, de pregar. Motivo de número 3, eu falei que tem pessoas que não têm muito bem definido, claro, não está muito claro, ou seja, não tem clareza naquilo que ele vai pregar, tá? Motivo de número 4, eu falei que tem pessoas que têm medo de falar algo errado na hora que vai pregar. E motivo de número 5, eu falei que tem pessoas que acham que tem que agradar a igreja, tá? E nós caminhamos aqui, então, para o nosso final. Qual dessas 5 áreas, ou seja, desses 5 motivos aí, que você tem que dar mais foco para você ter um progresso um pouco mais rápido e desbloquear o mais rápido possível? Dessas 5 áreas, comece pela insegurança. Vença a insegurança de falar em público. Vença a insegurança de pregar na igreja. Se você vencer esta insegurança de pregar na igreja, de pregar no altar do Senhor, de estar lá transmitindo a palavra de Deus, quer dizer que você alcançou profundidade bíblica. E agora você tem domínio e autoridade, proficiência naquilo que você vai estar falando. Ou seja, você está se tornando um especialista das escrituras. Quanto mais você se especializar nas escrituras, mais domínio e autoridade você vai ter dela. Mas isso não quer dizer que você não vai ter que orar, não vai ter que jejuar, não vai ter que, sabe, cuidar da tua vida espiritual. Não, gente, pelo contrário. Pelo contrário, esta proficiência vai aguçar, com certeza, sabe, essa situação de você vencer essa insegurança. Agora, quanto menos você mergulhar nas escrituras, menos proficiência você vai ter dela, então menos domínio você vai ter daquilo que você vai falar. E quanto menos domínio você tiver das escrituras, mais insegurança você vai ter.